Tá no ar mais um episódio do podcast Jornalismo e Vestiário, que dá nome ao meu livro, Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores Contados por um Assessor de Imprensa. Da última vez eu esqueci de falar o nome do episódio, então hoje de cara eu vou falar Aldeia Grenal. Seguidinho eu vou explicar por quê. Esse livro aqui, ainda no formato físico, tu pode adquirir no site umlivro.com.br ou, se preferir, a versão eletrônica para ler no celular, para ler num tablet, nas principais marketplaces que tu estás acostumado a fazer tuas compras. Bom, Aldeia Grenal, porque a gente vai tratar de um recorte de tempo da minha trajetória como assessor de imprensa do Grêmio, de 2010 até 2020, de 2 temporadas. E os personagens, de alguma maneira, estão envolvidos nesses 2 anos, 2018 e 2019. Essa gravação a gente faz aqui direto dos estúdios da Cubo Filmes, uma produtora gaúcha investindo em produtos de streaming e com o apoio da Caporal. Caporal Conteúdo, que transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Tenho aqui hoje, sempre representando a imprensa e alguém que trabalhou comigo no vestiário. Hoje está 3-1 a favor da imprensa, ou 2-2, dependendo do ponto de vista. Eu não estou mais no vestiário, Guerra, então 3-1 a favor da imprensa, digamos assim. Alberto Guerra, ex-integrante do departamento jurídico do Grêmio, conselheiro do clube e 3 vezes no departamento de futebol. 2010... quando conheceu a mala do Renato, trouxe responsa. Tu é o culpado por ter trazido o Renato para o Grêmio. 2016, numa trajetória mais curta. E justamente por isso o motivo do meu convite, Guerra, a ti. 2018 e 2019, na tua última passagem no futebol. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, JP. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com o Cristiano, amigo de longa data, com o Chico também. Estamos aí para falar um pouco então do Grenal, do teu livro, das situações do dia a dia, do vestiário. Te confesso que é um dos episódios que eu estava com mais vontade de gravar, não somente pelo assunto, mas porque pelos convidados que eu tenho aqui. O Guerra já falou aí, Cristianinho Silva, repórter, apresentador da Rádio Guaíba, antigo colega meu na Rádio Bandeirantes, quando conheci, e também apresentador do podcast dos dois ao lado do meu outro bruxo, Jason Lisboa. Obrigado, Cristianinho, por ter vindo. Um prazer muito grande. Repórter do site gol.com, correspondente aqui no Rio Grande do Sul. Faltou. Então a gente da produção, tá? A gente tem que agregar bastante porque não tá fácil. Não tá fácil. Tá fácil pra esse cara que tá falando com a gente. Esse tá bom demais. Na semana que a gente tá gravando isso aqui, não sei nem se ele não tá com tal do jet lag, assim que fala, coisa de rico. Tirar o avião do corpo. Passou uma temporada lá nadando de braçada. Nadando de braçada em Estocolmo e mandando foto de pint de cerveja. Chico Garcia, ex-produtor, repórter, batia escanteio na Gaúcha, fazia de tudo, comentarista de arbitragem. Depois foi pra Band, acho que foi colega contemporâneo do Cristiano na Band. Há muito tempo radicado em São Paulo, na TV Bandeirantes. Não sei se youtuber, influenciador digital, mas Chico, falando sério, a minha felicidade também te ter por aqui é porque eu anotei aqui na hora de ver como é que eu ia te apresentar um cara que 2 vezes venceu com muita força a Covid, cara. Obrigado e é muito bom te ver bem. Legal, obrigado, JP. Obrigado pelo convite, amigo de longa data aí. O Cristiano foi um dos primeiros caras que eu encontrei lá, debruçado no suplementado no Olímpico, quando eu comecei lá na EBV, já era veterano, né? Não estou te chamando de velho. Tá bom. Mas já era um veterano. Depois a gente trabalhou junto. E, vai ser um grande papo. Tamo junto. Vou começar com acho que quem é mais velho aqui, que é o Alberto Guerra. Guerra, pelos meus afarrábios, que tu gostava de dizer, o Celso Rotti brincava com a gente, né, Cristiano? Tu participa do início, né, da primeira perna, digamos assim, da Copa do Brasil de 2016, né, ainda com o Roger naquele jogo de ida lá na Baixada contra o Atlético Paranaense. No jogo o Roger pede demissão e tu, ao lado do teu braço direito, Alexandre Rolim, né, diretor de futebol da época, também coloca o cargo à disposição e deixam o clube naquele momento. Vem o Renato, o resto da história da torcida do Grêmio sabe, né? O Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil, depois no ano seguinte tricampeão da Copa da Libertadores, vice-campeão mundial contra o Real Madrid. No início de 2018, ainda ganha a Recopa contra o Independiente e tu chega logo em seguida, né? Para começar aquela temporada um pouquinho depois, eu até sei pelos motivos, mas como o foco aqui é essa temporada 18 e 19, eu queria perguntar na largada para ti,
Quando tu voltasse pro vestiário e reencontrou um amigão teu, que eu sei que é o Renato, qual é a lembrança que tu tem do tratamento que iria se dar, que o clube iria dar a respeito do Campeonato Gaúcho? Porque é bom contextualizar, embora todos esses títulos dessa época que eu acabei de linkar, não tá o Campeonato Gaúcho, com um agravante que lá em 2011, quando eu entrei no clube, o primeiro título a disputar foi o Grenal. Em casa o Grêmio perde nos pênaltis. Depois de ter ganho no Beira-Rio, perde no Olímpico de virada e perde nos pênaltis de virada também. E aquilo internamente para o Renato ficou muito dolorido durante muito tempo. Então eu estou contextualizando, não quero te influenciar. Isso em 2011, foi logo depois da minha saída. Não quis influenciar, sim, tu fosse campeão em 2010, né? Com o Silas. Isso. Mas quando tu voltasse para essa tua terceira passagem no futebol, o que se falava a respeito da ausência do gauchão nesse rol de títulos e da importância de ganhar o gauchão? Primeiro mais velho no futebol, acho que eu comecei antes no futebol, né? Não de idade aqui, acho que... Não, tô brincando, acho que até de idade também. Mas primeiro salientar que são 3 passagens bem distintas, né? E como mudou o futebol nas 3 vezes em que a gente chegou no vestiário, né? Então são 3 situações bem diferentes, mas em especial em 2018 o gauchão era assim uma conquista importante para o Grêmio. A gente trabalhou para isso, a gente queria muito conquistar, fazia tempo que o Grêmio não era campeão gaúcho. Como tu bem colocaste, o Renato também queria ser, afinal de contas ele, né, não tinha sido ainda, e tinha tido aquela passagem de 2011, e a gente fala, né, que o gauchão ele só vale ou não vale alguma coisa para quem perde, né? Que tem que explicar porque perdeu. E ganhar é obrigação, tanto para Grêmio quanto para Inter. Mas aquele que não ganha acaba tendo que explicar e fica com essa pecha aí de não ter levado, né? Mas o que eu me recordo disso era uma vontade, sim, de ganhar, né? A gente até brincava que acho que era 2010 o último título? 2010, com então assim, 2010, 18, 19, tava o Duda, eu, esses 3 últimos. Depois não, agora já os 3 últimos, né, com outros dirigentes. Mas a gente queria muito retomar, né, a hegemonia do futebol gaúcho, acho que era importante, né, para nós naquele momento. E graças a Deus deu tudo certo. Ô Cristiano, a escolha para te trazer aqui no episódio de hoje, não só por alguns assuntos que a gente vai falar, mas também, sinceramente, porque eu acompanho teu trabalho há bastante tempo e há pouco tempo, em relação ao tamanho da tua trajetória no jornalismo esportivo gaúcho, principalmente no rádio, tu assumisse publicamente a questão de ser colorado. Então, tu também sabe o outro lado, né, o lado da vitória, né? E tu cobre da mesma maneira, sempre cobriu antes e depois de tu assumir o teu lado colorado, os 2 clubes. Né? Então, até vim... E da mesma maneira. Da mesma maneira, exatamente. Maneira, não mudou. Então, assim, eu queria que tu lembrasse, porque aqui também eu tento contextualizar, né, aquilo que foi escrito no livro. Em 2018, quando o Guerra estava falando ali, no início do gauchão, o Grêmio colocou o time de transição, né? Porque o Grêmio voltou do Mundial, o time titular do Renato ganhou mais uns dias. As férias invadiram o calendário do Campeonato Gaúcho. Prolongou e começou mal. E começou muito mal, durou algum tempo, perigou não classificar. Eu lembro que chegou a se falar até em rebaixamento. E aí tem uma frase, Cristiano, é por isso que a pergunta é para ti, tá entre aspas, tá? Quem está na frente que aproveite, pois tem 7 vagas, uma vaga é do Grêmio. Tu lembra quem foi o autor dessa frase e qual é a interpretação para um cara que nem tu em relação a essa frase? O autor é o Renato. Ô JP, primeiro é um prazer estar aqui, tá? Olha só, o fato, e já nem faz tanto tempo, já há bastante tempo eu admiti que sou colorado, porque eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter uma transparência hoje em dia. E quando eu admiti, foi no programa do Rogério Mendelski, um canhão de audiência na Guaíba, eu não sei, eu estava substituindo, não sei quem, fui fazer um comentário lá de esportes, e ele perguntou: Cristiano, por que o São José tem a maior torcida do Rio Grande? Eu disse: mas da onde? Não, porque todos os jornalistas torcem para o São José. Eu disse: mas eu não torço para o São José. Então tu é Cruzeiro? Não, também não sou Cruzeiro. Ficou um impacto, tava o Jurandir, tava o Juremir. Então o que tu é? Sou colorado. O natural. Mas o que eu vou dizer, Guerra? Eu tenho um monte de foto. Mas faz diferença
Claro que não faz diferença Não, nenhuma. calma. Faz diferença do ouvido de um colorado ou de um gremista, tu acha, quando ouve o Renato, a frase Vou do chegar Renato. aí, vou chegar aí. Perdão. O que eu quero dizer com esse envolve o Renato? E eu não gosto quando as pessoas, ele é identificado com o Inter. Não, eu diferente. sou identificado com vencedores. Eu me identifico com o Renato. O Renato é um vencedor. E o Renato é uma das principais figuras de antigamente como jogador e como técnico do futebol brasileiro. Eu me identifico com o Renato, eu me identifico com quem ganha, com quem trabalha. Tem um monte de cara no Inter que eu não me identifico, eu quero que se arrombe. Eu torço pelas pessoas. Guerra, eu torço pelo João Paulo, quando estava no Grêmio. Tem que vencer. Marcelo Groi, o senhor? Entendo. E tem um monte de cara no Inter que eu acho que não tinha que estar lá. Tanto que teve uma investigação do MP, que organização criminosa e tal, mas não é o assunto. Renato. Frase maravilhosa. Matou no peito, tem uma vaga que é do Grêmio e vão pra cima. O que o torcedor que eu vi? Poxa, o meu comandante tá garantindo. O que vai acontecer depois, velho? Depois a gente vê. Tem tempo, levou e foi campeão. Como colorado, eu escutando, eu queria que o meu treinador dissesse isso. Como colorado, eu quero que o meu treinador diga isso. Não, olha, veja bem, vamos respeitar. O futebol carece de frases como essa. Mas ele tem que dizer isso, Ele né? tem que ele não dizer. pode dizer o contrário, eu não sei se vou classificar, tô com medo. Imagina, chega Naquela no vestiário situação, e diz isso. claro, ele é o primeiro que tem que passar confiança tanto para os seus comandados quanto para a imensa torcida, dizer, acreditem que nós vamos chegar. Esse é o Renato e ele campeão. sabe que se não chegar vai ser extremamente cobrado e ele sabe que vai ser cobrado inclusive chegando e sendo campeão, como agora nós estamos falando. Mas é um cara que tem estofo para isso. Mas eu não imagino ele tendo um outro discurso diferente, né, no sentido de... ele tem que ser... Ele não é à toa que ele é quem é, não é? Porque ele tem que passar essa confiança. Acho que ele faz natural, até da própria profissão que ele está exercendo, que outros têm medo de dizer. Enderson Moreira, técnico do Grêmio, o Grêmio toma 4 num Grenal em Caxias. Vai pra coletivo. Não, é normal tomar 4. Mas que é normal, malandro. Falei que sobre normal. ele em outro episódio aqui, até coloquei o Macerejan e num dos episódios o Fábio Macerejan participou e lembrou um caso específico com o Anderson, que é um cara espetacular. É um cara trabalhar, espetacular, mas não pode tomar 4 no Grenal. Não estou justificando, estou só pontuando. Não pode dizer que é normal, né? E também com o Luiz Fernando, o auxiliar dele, outra figura espetacular. Luiz Fernando Rosa Flores foi meio campista do Inter. Exatamente. E do Cruzeiro. E do Cruzeiro, jogou muita bola. Eu quero colocar o Chico na conversa pelo seguinte motivo. A pauta aqui é o Renato no início, né? O Renato, pelas relações que todo mundo sabe que tem aqui no Rio Grande do Sul, tem a aceitação, que até o Cristiano está reconhecendo, enorme. No Rio de Janeiro, onde ele mora, e tem raízes também, digamos assim, de trabalho, de conquistas, e já vestiu a camiseta dos 4, contando como treinador, que ele treinou o Vasco, embora não tenha jogado no Vasco. Também existe uma boa impressão do Renato, vamos esquecer essa última passagem pelo Flamengo, assim, pelo menos para efeito do que a gente está conversando aqui. Mas em São Paulo nem sempre é a mesma coisa, Chico. E tu tá há bastante tempo em São Paulo. E quando a gente ia começar a gravar um pouco antes, tu estava preocupado em relação à tua memória. Então, eu tô contextualizando bastante para te ajudar, tá, Chico? Obrigado. Como é que era como é que chegava aí em São Paulo aquele Grêmio do primeiro semestre de 2018? E até em outro episódio eu comentei aqui, para mim, da geração vitoriosa do Grêmio recente, 2018, primeiro semestre, campeão gaúcho, é o melhor Grêmio que eu vi, por uma razão singular, que foi o único momento, não tão curto, mas também não tão comprido, que jogaram Arthur e Maicon juntos. Como é que chegava para em São Paulo o trabalho do Renato? Bom, rapaziada, que prazer estar falando com vocês. O Renato até vestiu a camisa do São Paulo, né? Por alguns... Ele nega, ele disse que só segurou. por alguns instantes, mas o Renato, obviamente, aqui em São Paulo, ele não tem o mesmo prestígio do que Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora, esse trabalho que ele fez no Grêmio, vai terminar lá só em 2021. No começo de 2021, muito pela imprensa paulista, ele foi alçado ao posto de sucessor do Tite na seleção, pelo trabalho que ele desenvolveu ali. Porque quando a gente fala do eixo Rio-São Paulo,
Tem alguns programas no Rio de Janeiro, mas a concentração, né, muitos desses programas são feitos em São Paulo. São Paulo sempre valorizou esse projeto vitorioso, esse ciclo vitorioso do Grêmio, mas muito por conta do resultado. O que eu noto aqui é que, lamentavelmente, o que acontece fora daqui não é notícia. Só vira notícia, evidentemente, quando tem um título de Libertadores. E olha, que eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um depoimento aqui. Eu me lembro de estar na redação da Bandeirantes em São Paulo, o Grêmio jogando a semifinal contra o Pachuca, Mundial de Clubes, em 2017. E eu olhava, eu estava trabalhando numa televisãozinha no cantinho, olhando o jogo, atento, dizendo, poxa, tem um clube brasileiro aqui disputando a vaga na final, o Everton faz o gol, né, o Cebolinha, o Grêmio vai para a final para jogar com o Real Madrid. Grilos na redação, todo mundo com a cabeça baixa, trabalhando. E o mais relevante para eles, naquele dia, ou não lembro se foi o dia anterior e tudo mais, é porque o Romarinho, ex-Corinthians, tinha feito um gol lá pelo clube da... Que jogou contra o Real Madrid. Que fez exatamente. O Romarinho foi mais destaque, porque era jogador do Corinthians, do que o Grêmio, que estava chegando na final do Mundial de Clubes. Então é uma relação assim que, infelizmente, os clubes gaúchos viveram disso a vida inteira, né? Você precisa marcar posição mesmo em grandes confrontos, em clássicos, e vencer grandes jogos para virar notícia. Senão, o pessoal não se importa muito. Mas o Renato, obviamente, por tudo que conquistou, e o que pegava mal com o Renato era ele, de certa forma, e aí não queria colocar a figura dele, mas o Grêmio, né? Abdicar muito da disputa do brasileiro durante esse tempo todo, mas ia lá e vencia a Copa do Brasil, Libertadores, era um time que sempre chegava. Então ele chamava a atenção por conta disso, por conta de alguns grandes jogos. E aí eu vou, digamos, puxar bravo um pouco o meu assado aqui, porque o jogo aberto na Band, né, sempre citava o Renato pelos confrontos com o Inter por conta da apresentadora que é colorado. Muito meio de campo fizemos meu YouTube por causa disso aí, né, Chico? Eles travavam os embates, né, em declarações, em provocações e tudo mais. Então o Renato é uma figura carimbada no jogo aberto, que tem, obviamente, uma grande penetração em São Paulo. Então era dessa forma que digamos, o Grêmio era visto, né, como, obviamente, ainda um time que poderia muito, tanto em 2018 como em 2019, o que aconteceu todo mundo sabe, mas era um time que especialmente pelos títulos e pela figura do Renato, pelo trabalho longevo, já chamava a atenção. Agora, ô Guerra, esse gauchão de 2018, talvez tenha um episódio que supere até o próprio título, pelo menos na memória de boa parte da torcida, e aí eu tenho certeza que o Chico, quando for falar a respeito, vai lembrar, talvez até pelo que tu acabaste de dizer, pela relação que tu tens com a Renata Fã aí em São Paulo, Guerra, que foi justamente o primeiro Grenal daquele gauchão, que era o Grenal que encerrava a fase de turno, que o Grêmio também precisava fazer ponto, o Inter já estava classificado, o Grêmio ganha no Beira-Rio 2-1, né? E o episódio daquele jogo foi o que aconteceu no vestiário depois, que só foi ganhar público muito tempo depois, que é a ida dos jogadores do Inter, o D'Alessandro, o Roger, atacante, o Rodrigo Dourado e o Moledo, zagueiro. Né? Um episódio acho que o Lomba não foi também? E o Lomba, acho que um desses aí foram 4 jogadores. Eu não presenciei o episódio, eu estava na entrevista coletiva do Renato. Eu sempre faço questão de fazer justiça aqui. Quando eu digo que ganhou público, é que ganhou a notoriedade maior, ou devida, não sei se é essa a palavra. Que foi lá no campeonato. Tem uma foto, a foto vaza por que ganhou público? Isso que eu quero contextualizar. Eu quero falar 2 coisas, Guerra, antes de te perguntar. Primeiro, dias ou semanas depois do que aconteceu, o repórter Jeremias Werneck, do site UOL, dá a notícia do que de fato tinha acontecido. E não repercutiu o que aconteceu. Né? Passaram-se alguns meses depois do título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio perde um Grenal no Beira-Rio, gol do Edenilson de cabeça. Naquela tarde o Inter vira líder do Campeonato Brasileiro, o ex-dirigente do Grêmio, Odorico Roman, dá luz àquilo que o Maicon grita para o Damião
na saída do jogo. O Maicon que Mas- não jogou a partida Mas essa que eu tô aí falando. que tá, por Sim, que sim. que o Michael grita? Porque há uma confusão no final do Desde o início jogo. do jogo, o Fernandão é Isso. agredido pelo segurança. A chegada foi. Todo o jogo foi tenso desde a Esse é o jogo do chegada, brasileiro. né? Que Isso. Né? Isso. E que o Michael daí acaba não podendo jogar, né? Fica no vestiário. Isso, mas o Grenal que eu estou destacando aqui, que é a da ida dos jogadores do Inter conversar com o Maicon, o Marcelo Groi e o Jeromel, é esse Grenal de 2018, da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Bom, avançando no tempo, Guerra, um dia depois desse acontecimento, que é o Inter ganhar o jogo e dar a Eu confusão acho do que Damião. foi o mesmo que o Renato vai e tenta entrar no vestiário Não, do Inter. são grenais Isso diferentes. É diferente São grenais também. diferentes. É uma confusão. Mas, eu pesquisei bastante para não correr risco de errar no é. livro. E até conversando com o Maicon, por exemplo, a gente misturava os assuntos, mas eu espero que tenha ficado claro para quem ouviu. A minha pergunta para ti é a seguinte, Guerra, porque algumas pessoas lembram, não é todo mundo que lembra, né? E aqui o livro fala muito de bastidor, eu descrevo isso com detalhes, que é o seguinte, raras vezes eu agi como assessor de imprensa do Grêmio enquanto estive lá da maneira que eu agi naquele dia, que era, por exemplo, não revelar até para o próprio assessor de imprensa do jogador quem iria dar entrevista, não revelar para a imprensa que estava cobrindo o treino quem iria dar entrevista, porque eu conversei contigo, que era o meu chefe, com o André Zanota, que era o executivo, já tinha conversado com o Maicon na véspera e, por óbvio, conversei com o Renato. Né? Um dia depois do episódio, não da ida dos jogadores, mas o episódio da confusão do Maicon gritando com o Damião e do assunto ganhar notoriedade, o Maicon foi escalado para dar entrevista ao teu lado, Sim. na verdade, entre tu e o André Zanota. Isso. Então eu queria saber, o que tu recordas disso? E Sim. se analisando de lá para cá, conversando com amigos teus gremistas colorados, o tempo passou, se a tua posição a respeito do que aconteceu se mantém ou muda em algum aspecto? Vamos por partes. Primeiro ali é importante que se diga que esse assunto realmente não repercutiu. Houve em que pese os jogadores do Grêmio terem negado a possibilidade de parar a gozação, porque sofreram durante muito tempo a gozação do Inter, né, também antes, e eu acho que isso faz parte. Tinha ficado ali. Nesse Grenal, eu me recordo que a delegação foi agredida desde que chegou, desceu do ônibus, né? Truculência, vestiário fechado, o próprio Fernandão recebeu o chute até de um jogador, se eu não me engano, do Inter, agora não, de alguém, enfim, foi uma confusão. Não, acho que nem era um, enfim, alguém deu um toque, aí falavam palavrão, algo diferente do que a gente estava acostumado. O jogo foi um jogo bastante tenso, o Inter venceu merecidamente, e começou aquelas gritarias, né, o vestiário é frente a frente, no caso lá do Beira-Rio, e os jogadores do Inter passando, gritando pro nosso vestiário, provocando, dirigentes também, né? E aí que o Maicon, né, que tomou as dores e que disse, depois vocês vêm aqui pedir arrego, né? Então, beleza, continuem gozando aí, nós vamos gozar aqui. Só não venham pedir, então, até aí tudo bem, mas isso foi o que aconteceu. Subsequente a esse fato, né, eu acho que depois desse fato, o Dourado dá uma entrevista. Na zona mista, pós-jogo do Edenilson. Isso, desse... E aí... Foi exatamente no momento que eu conversei com o Maicon para combinar a entrevista. E aí o Maicon, no dia seguinte, a gente conhece ele quando ele fica enlouquecido, parecia um cavalo preso querendo sair. Eu vou ter que falar, se não falar aqui eu vou falar em casa, senão eu vou lá falar com ele não vai dizer que, como é que fica dizendo que eu não jogo, eu tenho medo, eu vou falar. E a minha preocupação, né, como a maioria sabe, a minha origem é do jurídico, né, e fiz muito julgamento do STJD, do TJD aqui nos nossos tribunais esportivos. E a minha preocupação com ele, olha só, tu foi expulso, apesar de não ter participado do jogo, né? Tu foste expulso, tá na súmula, pode ser punido por mais tempo. Então, assim, a minha preocupação é o que tu vai dizer na entrevista. Disse, olha, cuidado com isso, cuidado. A gente começou a tentar orientar, né, e colocar ele aonde ele podia se mexer ali na entrevista. Aí foi quando o próprio Zanota, alguém disse, então, Guerra, vai junto com ele na entrevista. Vai junto com ele para poder orientar, daqui a pouco, né, interceder na hora, tocar neles, isso aqui... E foi com esse intuito que eu fui para lá. Quando sentei na mesa, eu jamais esperava que ele tivesse aquela reação ali. Até quando quem vê o vídeo, eu viro assim para ele também, como não tá quando ele começa. Pois é.
Então, como respondendo a tua pergunta, desculpa, JP, Não. assim, nesse sentido eu não me arrependo em nada. A ideia foi proteger um jogador do Grêmio que a gente não queria que ele tomasse uma suspensão maior, dependendo daquilo que pudesse falar. Né? A ideia era preservar o jogador e preservar a instituição. Né? E não tinha a menor ideia do que ele ia falar ali. Foi essa coletiva do Quem é o Dourado e tal? Isso, essa mesmo. Ela acontece um dia depois do Inter ser líder do Brasileiro. O Michael não joga esse jogo, ele tá no Olímpico, ele tenta ir pro jogo. Ele faz um teste no vestiário e acaba não passando. Você sabe que eu, quando estava escrevendo o livro sobre esse episódio, e foi bem delicado escrever, eu ouvi algumas pessoas envolvidas no episódio, e confesso para vocês, como autor do livro, quem escolhe as pessoas a serem ouvidas sou eu. Né? E eu, do lado do Inter, eu só queria ouvir o D'Alessandro. Qualquer outro personagem do Inter, a mim não interessava. Né? Tentei contato várias vezes via assessoria do Inter na época, o meu grande amigo Gabriel Cardoso, o Rafael Antoniucci, também meu amigão, na época assessor do Inter também, e até com a assessoria particular dele, o Guilherme Araújo, também meu outro amigo, e de tanto insistir até eu fiquei sabendo que naquele momento, assim como eu estava escrevendo um livro, ele estava escrevendo a biografia dele, que a versão dele ele daria na sua biografia. Aliás, recomendo a biografia dele, é espetacular. Né? E sobre aquele assunto, e eu não estou exatamente com a frase que ele diz, mas eu lembro que é alguma coisa nesse sentido, que para ele, D'Alessandro, todas as pessoas que conversaram dentro do vestiário entenderam e só uma não, que é o Michael, né? E eu conversei muito com o Michael antes, durante e depois do episódio, e até hoje eu mantenho a minha posição, e queria aproveitar o podcast para dizer que, na verdade, talvez ele tenha convencido as outras pessoas daquilo que ele pensava, da versão dele. O Michael ele não convenceu, o Michael entendeu muito o que tinha acontecido. E, enfim, queria deixar isso. E a pergunta antes de colocar o Cristiano na jogada, o Cristiano jornalista, não quero O que eu vou te dizer, cara? Não, tomando de 3-1 aqui, eu não sou advogado do Alessandro, não fui testemunha, não quero sobre o... sobre o episódio assim... do Alessandro, mas não sobre a postura. Eu quero aproveitar que o Chico... O Chico tem a formação de árbitro também, né? Foi muito tempo comentarista de arbitragem aqui no Rio Grande do Sul, na Rádio Gaúcha. Pelo seguinte, linkando o assunto do D'Alessandro, porque uma das broncas dele depois é que assuntos de campo ficam no campo. Né? E essa série de Grenais tem tantos episódios que alguns a gente não dá nem tempo de falar. Essa é de vestiário, né? Esse Grenal deu confusão com o D'Alessandro e Michael no cara e coroa, no tosse, como vocês falam, né? Com o Jean-Pierre apitando, né? Já deu confusão ali. Minha pergunta para ti, Chico, é o seguinte, tá? Até porque eu já fui vítima disso, daqui a pouco a gente vai tocar num assunto que me envolve mais diretamente. Pegar a frase do Alessandro, né? Que, na verdade, vários jogadores dizem isso. O que acontece no campo tem que ficar no campo. O juiz é o único cara que tem esse objeto aqui, que é a caneta, para escrever a súmula. O juiz coloca na súmula só aquilo que ele quer? Não, e vou te dizer por que não. Vai que é tua, Chico. Não, mas isso é muito porque claro. Eu vou te justificar, Chico, desculpe. Porque o que eu ouvi de jogador em vestiário do Grêmio, lamentando de ser desrespeitado pelos juízes, foi uma grandeza. Uma vez até consegui que o Ramiro viesse a público dizer que o juiz mentiu numa expulsão dele. Né? E eu nunca vi até hoje numa súmula um juiz dizer que desaforou um jogador, por exemplo. Então a minha pergunta é por isso. Não, inclusive, o juiz coloca só o que quer. Inclusive ele tem desculpa, Chico, antes de responder, tem um prazo para entregar a súmula horas, né? E que muitas vezes eles conversam, não sei entre eles ou contra outras autoridades, né, para depois sim ver o que vai escrever na súmula. Então, nesse sentido que a resposta ela tem duas vertentes, né? Quando tu faz a pergunta, ele coloca só aquilo que ele quer? Sim, ele coloca a verdade dele. Essa é digamos, é um fato do futebol, né? O árbitro ele tem digamos, o poder, a supremacia de redigir um documento oficial e aquela informação que ele coloca ali é a que vale. Agora, não é só o que ele quer, é muitas vezes aquilo que ele entende como o que ele deve fazer também para se proteger. Porque o árbitro também é o seguinte, né? Dependendo do que ele colocar na súmula, dependendo da atuação dele, dependendo do erro, dependendo daquilo que aconteceu dentro de campo, ele não apita o próximo jogo e não ganha cachê. Ele não tem o salário, isso todo mundo sabe. Né?
Então, muitas vezes, o árbitro, para se proteger, ele toma determinadas atitudes dentro de campo e também coloca na súmula aquilo que ele acha mais conveniente. Agora, esse detalhe é interessante. A gente sempre tem, independentemente da estrutura que o árbitro tem, da falta de respaldo, isso é um outro debate, muito mais complexo, a gente só tem realmente a palavra final do juiz. E o jogador nunca é ouvido, e quando a gente tem esse embate, muitas vezes, até por uma necessidade que o árbitro às vezes tem de se impor dentro do jogo, muitos passam do ponto, só que isso nunca é levado em consideração, e isso acontece. Cristiano, a minha pergunta para ti é para encerrar 2018, a gente tem que pular para 2019, que acho que é mais palpitante até que 2018, mas é o seguinte, eu nessa segunda-feira que o Michael deu entrevista, eu estava também preocupado com as consequências do que viria acontecer a partir da fala dele, que a gente não tem controle, não é sobre o Michael, sobre se o Guerra, cansei de conduzir entrevista com o Guerra, eu não sei o que o Guerra vai falar, por mais que a gente tenha conversado antes, eu não sei o que o Cristiano vai perguntar, então não sei o que o Guerra vai responder, né? Parece obviedade, mas não é. Eu quero te perguntar jornalisticamente, com todo respeito, eu te considero um nego velho da bola, do microfone, né? Eu quero saber se na época tu te sentiu atendido nos dias seguintes ou tempos depois com aquilo que o D'Alessandro trouxe a versão, porque assim, o Grêmio deu a sua versão através do Maicon, dos dirigentes da época. Na segunda-feira quem deu a entrevista foi o Marcelo Lomba. O repórter Cristiano Silva se sentiu atendido jornalisticamente falando a respeito da elucidação desse episódio que já passou um tempão e a gente segue falando? Cara, o JP, o ideal seria se fosse o D'Alessandro, que é o líder, vai lá o D'Alessandro, mas ele não fala e não é obrigado a falar. Para eu me sentir atendido, tinha que ir o Michael e o D'Alessandro. Ficaria melhor se fossem os dois lado a lado. Ia ficar, para mim, jornalista, excelente. Ou botar o fone num, fone no outro. Agora se acertem aí. Mas um quer ocultar o fato. O outro quer expor o fato. E o Michael só foi falar porque o Dourado cutucou. Porque eu tenho absoluta certeza, e vocês estavam lá, se o Dourado não cutuca, pronto, acabou. Tu ia botar lá o Ramiro, o Marcelo Groi e não ia ser o Maicon. Se o Dourado lá no lado vermelho não fala, não jogou porque estava com medo, tu ia botar o Maicon lá? Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Ótima pergunta, Cristiano. Mas eu tenho certeza disso, que se não fosse toda a condição daquele jogo, não foi só o do Dourado, né? Mas a truculência da chegada, a agressão no Fernandão, no segurança. Guerra, se fosse só a truculência, tu ia falar. Não, e tá aí bem. Eu ia botar o Eu acho que foi a soma, porque o vestiário tava diferente, assim, tava mais tenso. Não quero fugir da resposta. Assim, ó, Cristiano, até tem que procurar aqui a tua pergunta é quase que o título do capítulo aqui. Para aí, não, para te dar crédito, para ver como a tua pergunta é para lá de pertinente. Quer dizer que teu livro é bom, então? Não sei. É bom. É bom. É muito bom. Não tô achando. Daqui a pouco, com calma, enquanto alguém estiver falando, eu procuro com calma. Mas, assim, na minha cabeça, sim, o Maicon daria entrevista. De qualquer maneira. Os bastidores do trabalho do assessor de imprensa. Na minha cabeça, eu lembro direitinho, a gente perde o jogo no Beira-Rio, aí é todo um trajeto no ônibus, geralmente silencioso, até a arena, vai buscar o carro, eu moro pro outro lado, volto. Sim. Né? Então, ele vai ouvindo rádio. E na minha cabeça, o Maicon seria o escolhido para dar entrevista, e aí eu confesso que pensaria nisso a partir de segunda-feira na representação de manhã. Mas ele iria dar entrevista se o Dourado não tivesse falado, se ninguém falasse lá. Na minha cabeça, a Ampulheta trabalhando aqui, né? Como é que vai ser a segunda-feira, a terça? A gente tem que abastecer a imprensa com as entrevistas. Eu cansei de fazer isso, às vezes, na Vitória é muito mais fácil. Dentro do ônibus eu já saía com a agenda pronta da semana inteira. Nesse caso, não vou incomodar o jogador que acabou de perder Grenal, né? Mesmo que o Michael não tivesse participado do jogo. Então, mas assim, estou sendo bem franco com o que a minha memória tá me dizendo aqui. Sim, o Michael daria entrevista seria o meu escolhido. Se ele vai dar entrevista baseado, porque para mim ele é o personagem mesmo sem ter atuado. E outra, o fato dele não ter jogado, o time ter perdido, ao eu colocar ele ali, eu desfoco a parte técnica. Era a interpretação que eu fazia e ela pode ser inócua a partir do momento que ele não queira dar entrevista. Isso é outra coisa do pessoal entender. Não adianta, quem acha que assessor de imprensa tem poder,
Desiste desse pensamento. Sim, não mas adianta aí- eu querer o aí- Maicon. Aí tu ia botar um cara que Só- não jogou, Sim. que não teve nada do outro lado. Digamos que Mas tem a ele não condição, deixou de Dourado ser falou, personagem. que É, maravilha. jornalisticamente, tu é metade atendido, porque Exatamente. a outra parte é eu a duvido parte que se tu técnica, tivesse no né? setor, tu ia reclamar, botou o Michael, o cara que não jogou aqui. Mas se eu não tenho um assunto com o Michael... Não, mas tinha um assunto. Não, mas tinha porque o Dourado... Não. Tinha porque ele gritou Não, depois. Não, o assunto do Dourado é depois, Cristiano. É isso que eu deixo O só Dourado encerrar a foi a zona entrevista. mista. Calma. Sim, mas o episódio Michael e Damião é no final do jogo. O episódio Dourado é depois de tomar banho na zona mista. E é aí que fecha a minha resposta para ti. Quando eu estou no meu carro, isso está no livro, quando eu estou no meu carro ouvindo o Dourado, ali eu pensei, não vou chamar o Maicon para dar entrevista. Eu vou avisar o Maicon que ele vai dar entrevista. Porque eu conheço o Maicon. Por causa do Dourado. Não, por causa do Dourado eu tive a certeza, o título eu não tô achando, mas é o capitão do Inter escala o capitão do Grêmio para dar entrevista, algo assim, tá? Tanto que quando geralmente era uma abordagem com qualquer jogador, olha, eu tô pensando em ti amanhã para dar entrevista e tal. Com o Maicon eu avisei, porque já estava no ouvido dele a entrevista do Dourado. Ele só, eu não lembro se foi um joinha, ele falou, é óbvio que eu vou falar, JP. Sim. Então assim, ó... Mas é o que eu tô dizendo, porque o Dourado incentivou, porque até então tu estava em dúvida. Não, eu não estava, eu estava em dúvida. Tu teve a certeza, tu acabou de dizer, tive a certeza eu tive a o Michael certeza ia que ele entrevista. aceitaria. É que a do Michael era a entrevista do dia seguinte, né? Sim, mas não a do não aí pós-jogo. Mas aí que eu te digo, tu vai botar um cara que não jogou, ele só foi, e eu entendo E aí- perfeitamente. E eu não sabia disso, eu achei que o Michael queria falar por livre e espontânea vontade. Não, podia ser, só ele não manifestou Sim, antes que eu... mas ele tava bufando no vestiário, vocês falavam, É, e ele só foi no porque o corredor, Dourado disse, ficou com medo. Não, Cristiano, não, é isso Ah, que foi por causa do arregão, né? Não, eu levaria ele por causa desse motivo, eu pensaria em levar, mas se ele não quisesse, não adianta meu motivo. Eu estou dizendo que eu tive a convicção de que ele iria, de fato, quando o Dourado falou, porque aí eu, conhecendo ele... Não vai seria- pipocar, ele não pipoca, Exatamente. é isso aí. Tá, mas eu vou virar a página... Agora tu perguntou se eu fiquei satisfeito com o outro lado? Não, Claro que não, não Com a- foi do Alessandro, não foi, tomou uma porrada e não foi ninguém falar, abafaram o caso. eu quero pular para 2019. O Grêmio foi campeão, daí tá para passar a régua aqui como tu gosta, Cristiano. O Grêmio foi campeão, eliminou o Inter na... Houve 2 Grenais depois. 2019. 2018, aí o 2018. Grêmio ganha o Grenal de 3-0, perde de 2-0, classifica, ganha do Avenida, acho, na semifinal, e ganha do Brasil de Pelotas 3-0, 4-0 e 3-0 e é campeão Isso. gaúcho, né? O Renato finalmente é campeão gaúcho. E aí, Guerra, na verdade ainda é 2018, né? Tu lembra como é que foi o pós-jogo lá na Boca do Lobo? O Cristiano eu acho que estava nesse jogo. Na Boca do Perdão, mil perdões, Deus o O livre. Bento Freitas. Desculpa para a torcida do Brasil de Pelotas, o estádio Bento Freitas. Imagina que foi um eu- dia... nós vamos avançar um pouquinho no tempo aqui hoje, eu acho. Foi um dia, uma manhã intensa, estava lotado o hall do hotel. E a notícia do Brasil inteiro, o Chico pode me ajudar na lembrança aí, que o Renato estava indo para o Flamengo. Né? Pela segunda ou terceira vez seguida. E eu que sempre convivi com o Renato na intimidade da concentração, inclusive em dias de jogos, né? Naquele dia ele me solicitou para que eu procurasse o presidente, para que o presidente conversasse com ele. Eu não lembro se tu estavas junto também. Não. Para conversar fechado no quarto de manhã. Na minha cabeça era óbvio que era para anunciar que estava indo embora. O fato é que o anúncio do Renato foi feito pós-jogo, pós-título, pós-levantamento da taça. Um pronunciamento só. Um pronunciamento. E eu digo isso no livro, e até nem vou esticar a conversa aqui nesse assunto. Vou trocar já o assunto para o Guerra, porque sem querer eu acabei alimentando o mistério para a imprensa, né? Porque não tinha a menor condição, não do Renato, mas de qualquer treinador, dar uma coletiva no meio do campo no Bento Freitas, com um batalhão de repórteres que era um frisson, a torcida, ou sei lá, muita gente invadiu o campo. E aí eu entrei no vestiário e ele me avisou, vou fazer somente um pronunciamento. Na minha cabeça era um abraço bem apertado, tô indo para o Flamengo. E eu voltei e avisei vocês, repórteres, de que o Renato faria um pronunciamento. E naqueles segundos, provavelmente, se não o Cristiano, muita gente cravou, olha... Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais o Renato É no um Grêmio. indício forte É um que vai indício embora. fortíssimo, inclusive para mim, por isso que eu digo no livro. Vem do assessor de imprensa, que em tese está sabendo o que vai Exatamente, acontecer. Mas na Vai fazer um prática não pronunciamento. sabia, Na né? prática, Na prática não sabia. Nem nós, Pois dirigentes, essa pergunta, o presidente... Na verdade, eu vou... Vai lá, não, pode na me verdade, falar que eu falei demais, Guerra. sabia sim, ele tinha dito que
que ficaria, tá? Mas assim, é que ele ficaria que nem a gente já viu várias vezes no futebol, né? De que estamos contratando e acaba não conseguindo contratar ou tá difícil e acaba conseguindo, sabe? Então que não voa e acaba vindo também, né? Então assim, embora né, o contato ele tenha dito que ficaria, pairava essa dúvida, com esse pronunciamento no final porque voltava a pressão e tinha outras informações e vinha do Rio de Janeiro e vinha do assessor daqui, vinha do assessor dali. Então a gente também então a gente também, eu particularmente ainda estava esperando o pronunciamento para ficar aliviado. Vou pular, vou ter que avançar para 2019 o assunto. É bom eu demais. só quero dizer sobre esse... Durante o jogo... Fica bravo comigo porque o Chico tem compromisso. Depois te acerta Chico, com o Cristiano. segura aí. Olha só. Durante o jogo, eu fui na arquibancada do Bento Freitas e entrevistei o Gauchinho. Empresário do Renato. O empresário do Renato. Ondenburg. E ele deu indício, vai ficar, olha a torcida e não sei o quê. Bom, ele não garantiu. Mas ele dá vai indícios. Ficar, ele não vai ficar. Pô, claro exatamente. Que vai ficar. Mas aí, bom, ali tu vai pro segundo tempo. O Grêmio campeão já tinha ganhado o título no primeiro jogo. Termina o jogo, tu vai pra boca do vestiário pra coletiva, vem o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa. Não, é só um pronunciamento. Pô, mas eu fiquei sabendo junto com vocês e agora? Que ele ia ficar. Só que pra gente... Sim, evidente. O assessor de imprensa vai estar sabendo e vai um abraço pro gaiteiro. E 99% das vezes foi isso. E depois tomou mijado do Renato ainda. Mas como você achava que a gente não ia ficar? É 100%. Era óbvio. A mijada do Renato é 100%. Aí como é que tu trabalha? Tu já tá ali, tu tem uma espera, sei lá, de 10, 15 minutos... Foi menos, até para não judiar, foi menos. Não vai ficar, quem é que pode ser o técnico e agora o que vai dizer? Aí no Rio de Janeiro começa a ficar, o Renato vem pro Flamengo. Bom, tá fora. É muito rápido. Eu tenho uma pergunta. Opa! Porque depois disso, muito se falou que o presidente e o Renato criaram um chamado pacto, em que eles sairiam juntos apenas. E aí o Renato poderia ter balançado outras tantas vezes, inclusive no 5-0 lá para o Flamengo, isso não aconteceu. Para muitos, pelo que foi acertado nessa renovação, nessa permanência dele. Não sei se alguém tem essa resposta. Chico, eu não tinha feito essa leitura, mas me parece bastante inteligente, bastante possível. Do mesmo. A partir houve mesmo, né? Se falava muito que eles saíram juntos. Dizia que queria terminar a gestão dele com o Renato de técnico e o senhor. Então ali houve, né, talvez uma grande possibilidade ali num momento bom para o Flamengo, inclusive, né, e ter ficado desde que, né, algumas condições fossem supridas e... Acho que ele ganhou um momento e ganhou, né? Eu menti ali, eu não te juro que eu não sei. Eu te juro que eu não sei, até me envergonha ter de dizer isso, mas não sei. Né? Eu não sou de pipocar para as perguntas, tá? Embora ela não tenha sido feita para mim, se tu jogasse para a mesa, foi para todos, tá? Mas eu tenho um pacto comigo nesse podcast que é de falar apenas do período que eu trabalhei no clube, né? E o resultado, e acho que o que tu queres saber a respeito dessa tua pergunta extrapola o conteúdo do livro, mas mesmo assim, por respeito a ti e por quem está nos acompanhando, eu não vou deixar de te responder. Se houve o pacto ou não, quem sou eu para saber, por mais que eu estivesse lá dentro, nunca perguntei para nenhum dos dois, tinha uma ótima relação com o presidente e mantenho até hoje a relação ótima com o Renato, nunca perguntei a esse respeito, mas o meu sentimento é de que se houve esse pacto, quem descumpriu não foi o Renato, tá? Essa é a minha posição. Não, mas pera aí um pouquinho. Essa aí eu não vou pipocar, então, porque agora eu tô entendendo. Tudo bem, tu ficou até que ano no Grêmio? 2000? Eu fiquei até o meu até 15 de janeiro de 2020. Chico, e o Renato saiu no dia do meu aniversário, 14 de abril de 21. Eu não sei se o termo pacto foi um pacto de sangue lá, não sei o quê. Não, mas declarações do presidente Romildo que ele queria terminar a gestão do Grêmio com o Renato de técnico e o secretário da Fazenda, o Carlos Amodeu como CEO. Essas duas pessoas ele disse, e não foi nenhuma nem duas vezes. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que já existia uma pressão muito grande do Conselho de Administração, nunca confundo o Grêmio de administração, e de pessoas ali como o Cláudio Oderich, que vinha nos microfones falar que não aguentava mais, que o Renato tinha que sair. Esta pressão aconteceu e o Renato caiu depois da eliminação para o Independiente Del Valle na Sul-Americana, onde ele não pôde treinar porque estava com Covid, e o Cláudio Oderich veio aos microfones, sendo que naquela noite
a assessoria de imprensa do Grêmio, através da assessora Daniela Lentes, comunicou a todos que só iria falar pelo Grêmio o presidente Romildo e ninguém mais falaria. Pra cima de mim, não. Nós vamos tentar, sim, aqui na Rádio Guaíba, ouvir os outros vice-presidentes. E colocamos no ar, o repórter Rafael Pfeiffer colocou o Cláudio Oderich, que chutou o pau da barraca contra o Renato. E o que me disseram, que o Renato, eu não sei se foi essa entrevista ou se foi outra do Cláudio Oderich, foi na tampa da caixa e ele teria entregue o cargo. No outro dia teve todo o desdobramento, o presidente foi no hotel do Renato, onde ele morava, e teria o demitido. Depois veio a informação que, não, eu não fui demitido. Eu pedi para sair porque não tem mais ambiente. O Renato pediu para sair. Essa é a informação. São dois lados. O Grêmio diz que teve um acerto amigável e o Renato, que teria até conversado com a sua esposa, a Maristela, chegou à conclusão e ela teria dito, faz as malas e volta, porque não tem mais ambiente. Depois disso, ficamos sabendo que foi exato. O Renato foi embora. Aí tem uma série de desdobramentos que não é a pauta. Desculpa se eu me alonguei. Não tem importância, Cristiano. Eu te entendo perfeitamente. Mas eu vou pular, a gente está no adiantado do tempo que aqui. Extrapola a nossa época de lá, né? Mas a minha não. A minha não. 2019, vou avançar já para a final do Campeonato Gaúcho, que seria o bicampeonato do Grêmio. Foi disputado, te ajudando aqui, ô Chico, para a memória, tá? Foi 2 Grenais, 0-0, foi para os pênaltis. Tá? André Balada. Essa é a parte boa. O André erra um pênalti no final do jogo. O jogo vai para as penalidades. Esse Grenal foi um problema, JP. Eu dei uma revisada. Esse Grenal foi um problema. Porque ele, digamos, depois da saída do Marcelo Groy, ele exalta o Paulo Vitor. E a consequência foi muito ruim. A consequência do Paulo Vitor mantido na defesa como goleiro talvez afirmado, foi muito ruim para o Grêmio na sequência. Bom, o fato é que naquela noite, o Paulo Vitor, acho que junto com o André são os 2 personagens do jogo, e eu infelizmente acabei aparecendo no noticiário, coisa que é terrível por um assessor de imprensa, que o nosso trabalho é de bastidor, não deve aparecer, mas porque eu me envolvi num episódio bem desagradável com, na época, presidente da Federação Gaúcha, Francisco Noveleto, porque antes de começar a disputa dos pênaltis, né, e eu, durante a escrita do livro, conversei com esse meu convidado aqui, porque entende muito de arbitragem, que é o Chico Garcia, para me orientar também, conversei com várias pessoas, né, para reproduzir aquele episódio. O Francisco Noveleto entra no campo de jogo, né, sem autorização do árbitro Jean-Pierre Lima. Segundo ele declarou na época, para parabenizar o quinteto de arbitragem, embora eu nunca até hoje tenha visto ninguém parabenizar ninguém no canto do ouvido. E durante a escrita do meu livro, durante o período de divulgação do meu livro, eu dei muitas entrevistas, uma delas para a Rádio Gaúcha, no último dia da Feira do Livro de 2021, aqui em Porto Alegre, e relembrei esse episódio no ar, né, com bastante veemência, falando da postura do presidente. O fato é que ele pediu um direito de resposta e eu separei esse trecho aqui. O Chico só vai ouvir, não vai poder enxergar a imagem, eu acho, porque junto com o áudio está um vídeo de um torcedor do Grêmio que eu recebi, que mostra exatamente o momento a que eu me refiro no livro. E agora, para minha felicidade de quem está vendo, a narração é do Francisco Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e deixe para quem está vendo as imagens se casa o que está sendo dito com aquilo que está sendo visto. Terminou o jogo, nós montamos o palco para a distribuição das medalhas, do troféu, e até que fica 3, 4 minutos para começar a bater nos pênaltis. 30, 40 horas montando o palco, eu entrei em campo e abracei os 4. Parabenizei pela grande arbitragem que tiveram, porque a pressão foi muito grande, foi um alívio para eles e alívio para mim. Se desse alguma coisa errada, o pau ia comer mesmo, né? Porque o Daronco não apitou esse jogo. Enquanto isso, abracei os 4, parabenizei e fui lá que já estavam armando o palco para entregar as medalhas de troféu. Enquanto apontava lá do outro lado da bateria, eu sou a autoridade máxima em torno daquele momento. Quando eu estou lá organizando as medalhas de troféu com 2 secretárias, eu sinto alguém nas minhas costas bater e falar o seguinte: o que eu estaria fazendo ali se o jogo não tinha terminado? E está maluco? Está pensando o quê? Eu vou lá falar que eu tinha falado com o Jean,
Eu fui parabenizá-lo pela grande situação, pela pressão que teve essa semana. Não, mas o senhor não pode entrar com essa dita comigo. Então, tu acha que o jogo acabou. Eu vou dizer pro Jean, se a bola entrar, manda cobrar de novo. Entendeu? Tá pensando nisso? Aí chegou o Luciano, tirou o cara, entendeu? Terminamos ali a montagem, cobraram os pênaltis, o Grêmio ganhou, na boa. Quando eu tô saindo, eu e o Luciano, eu não sabia nem quem era. Eu nunca conversei com ele e nunca tive nenhum contato com o João Paulo esse. Bom, como as imagens mostram ali, para quem não sabe, eu sou o rapaz de camisa branca à direita do vídeo. A imagem é bem clara em vários aspectos. Primeiro, o Chico pode me ajudar. Só os jogadores titulares, reservas e comissão técnica e arbitragem estão dentro do campo de jogo. Ele falou ali que o palco estava sendo montado e que tinha 30 ou 40 homens montando o palco enquanto os pênaltis estavam sendo preparados. Eu não vi ninguém, né? Não, você não. Tá, então, por fim ali ele fala que não me conhecia. Ele me conhecia sim, né? E passou a me conhecer bastante depois. Várias viagens com a delegação do Grêmio que ele se fez presente, ele se encontrou comigo, né? Então eu repito aqui no meu podcast, e isso está dito no meu livro, relembrando, Chico, um pouco antes das penalidades houve um pênalti, e eu, no meu livro, descrevo para mim, e disse isso para o Cortez, e disse para o juiz da partida, quando eu entrevistei, que para mim não houve pênalti. E só um colorado no planeta Terra, ou quem está na Nova Zelândia, ou quem está cobrindo o jogo, ou quem estava na arena, ou quem estava na frente da televisão, só um colorado pôde falar com o juiz da partida ao pé do ouvido. E esse colorado foi o Francisco Noveleto. Ele pode dizer o que ele quiser a respeito do que ele conversou ao pé do ouvido com o juiz da partida. O que me estranha, embora não muito, é que ele nunca revelou o que eu disse para ele no ouvido dele. E eu até hoje espero que ele diga publicamente, embora tenha certeza de que ele jamais o fará. Bom, o fato é que, de posse disso, essa confusão que ele descreve, eu fui a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva, peguei 15 dias de suspensão em função do meu comportamento, e lembro direitinho que entrei no vestiário, pedi desculpas, contei primeiro tudo que tinha acontecido para o Renato, para o presidente, para os diretores de futebol. Está aqui na minha frente um, que é o Alberto Guerra. Uma das pessoas que eu conversei durante a escrita do livro, e até conversei na época de ir a julgamento, porque aquilo me deixou bem preocupado, era um ambiente que o Guerra conhece muito bem, mas que eu desconhecia. O Guerra também me ajudou muito naquele processo. Também dá um depoimento aqui para o podcast, que é o ex-árbitro Márcio Chagas da Silva. Ele conta para quem está acompanhando aqui o que se encontra no TJD quando alguém vai participar daquele processo. Bom, como eu havia te dito, né, antes de tu escrever o teu livro, quando se vai no Tribunal da Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol, é aquilo, né? Tu tem que estar preparado emocionalmente, porque é como tu mexendo num tabuleiro que já está com as peças jogadas, então a tua chance é mínima. A tendência, se os caras quiserem te punir, tu vai ser punido em fim de papo. E eu passei por algumas situações indo no Tribunal de Justiça Desportiva, tive êxito em uma só em 2008, mas o restante, a tentativa de desmoralização, desqualificação de quem faz a denúncia é muito grande. Tanto que em 2014, um advogado de defesa do Esportivo de Bento Gonçalves, que faz parte lá do atual sistema da Federação Gaúcha de Futebol, teve a ousadia de dizer que chamar um negro de macaco não seria ofensivo, que eles estão acostumados com isso. Mas o doloroso seria um homem, né, ter o carro amassado, porque brasileiro é apaixonado por carros, conforme a propaganda dos postos de Ipiranga. Cair no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol é praticamente causa perdida. Eles vão te desqualificar, vão te desmoralizar e tu vai perder a ação. Obrigado ao Márcio Chagas, que conversou comigo naquela época e agora gentilmente gravou esse depoimento. Eu aproveito aqui para agradecer também o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que me estendeu a mão, me deu muita força naquele episódio. Nem vou citar o Guerra aqui, que era meu diretor na época e que fez de tudo para que as coisas se ajeitassem, e ele sabe da gratidão que eu tenho a ele, ao Duda Crefe e ao Deco Nascimento.
O mesmo não digo ao presidente Romildo Bozan, que não me estendeu a mão, inclusive estava presente no dia do julgamento e só me ligou à noite para perguntar a respeito da multa que eu teria recebido. Eu peguei 15 dias de suspensão e nem R$1 saiu do meu bolso, nem dos cofres do Grêmio. Mas, Guerra, na figura de advogado, a gente está indo para o final aqui, eu queria te perguntar, porque de fato eu lembro que a gente conversou muito a respeito disso, que foi um episódio, repito, desagradável, né? Passivo até de demissão, o que veio a ocorrer. De quem? Da minha parte, né? É eu que estou dizendo, dizendo isso. Na página 232 do meu livro, eu reproduzo uma boa parte do processo, né? E eu vou ler rapidinho aqui, porque eu preciso te perguntar, né? Diz aqui, o denunciado admitiu que acabou tentando fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, fecha aspas, e que acabou se arrependendo do que fez ao adentrar o campo de jogo durante a partida, para tirar satisfação com o noveleto quando a sua presença por lá, antes do encerramento da disputa, admitindo e externando perante essa comissão comportamento desafiador com perfil avesso a autoridades e a obedecer ordens. A minha defesa foi muito bem feita pelo advogado do Grêmio, Jorge Petersen, teu colega, que entrou com os chamados embargos de declaração. É isso? Não, calma. E aí, rapidinho. E ele aqui, são grifos meus no livro, ele coloca: importante esclarecer que o denunciado não adentrou ao campo de jogo. Aliás, a imagem mostra bem isso. O meu encontro com ele foi na zona mista e no palco depois de terminada a partida e depois da entrega das medalhas. Quem entrou em campo indevidamente, como mostra a imagem, foi durante a realização da partida, que não termina antes do término dos pênaltis, para falar com a arbitragem, foi o noveleto. E, por fim, o denunciado jamais disse ou admitiu estas afirmações, sendo estas, na verdade, sensações que o próprio relator referiu serem suas. E aí, o pedido, não lembro qual é o termo jurídico, o relator Marcelo Maineri escreveu posteriormente e mandou o documento para o Grêmio. Em relação às expressões, entre aspas, fazer justiça com as próprias mãos e comportamento desafiador com o perfil avesso à autoridade e a obedecer ordens, esclareça-se que o denunciado efetivamente não as pronunciou, sendo mera dedução ou conclusão a quem com segurança chegaram esse relator e os demais membros dessa comissão. Como é que pode isso, Guerra? O Marcelo era um dos auditores. Isso. E que, então, pelo que ele escreveu aí, foi o contrário da maioria. Não, porque ele está te defendendo ali, né? Dizendo que tu não disseste e que foi dedução. Ele só disse que não disse depois do Petersen contestar. Fazia aí que tá. Primeira... Eu não tô Sim, com não processo. Precisa lembrar tudo. E nem participei do processo, sim. Mas quando há uma denúncia, primeiro há a defesa, né? Uhum. Então, assim, se está sendo acusado ali, se na peça de denúncia, né, está sendo dito que tu invadiu o campo, a defesa tem que comprovar que tu não invadiu o campo como essa imagem. Está dizendo, elencando fatos e a defesa tem que mostrar que esses fatos não ocorreram. Né, o que não houveram. Aí vem um segundo momento, que é o julgamento do que diz a denúncia com a defesa, não é? E se a decisão ela for contrária ao que se foi, né, quer dizer, por exemplo, mostrado, invadiu o campo, e aí tem a imagem clara de que não invadiu o campo, aí realmente tem que embargar. Mas para aí, vocês estão partindo de um pressuposto que eu mostrei que não invadiu. Bom, essa imagem nem foi para aí um deles, um dos auditores, porque acho que é uma turma, né? Aceitou essa defesa, mas os outros não devem ter aceitado. Bom, aí vem uma outra questão aí, que é do livre convencimento, né, entre aspas, e como é que, né, tem certo... A gente entende, né, no ramo do direito, que a gente pode ter opiniões diferentes, mas contra fatos, né, não há argumentos, né? Fato é aquilo e a aplicação da lei nos fatos que a gente pode discutir. Sim. Então, me parece mesmo que essa condenação não teve, né, ao menos de minha experiência, assim, não tem nenhum sentido, né? Eu te disse na época também, isso na época do julgamento, que foi 3 vezes julgados, né? Foi cancelado. Isso quer dizer, o julgamento foi então, pro STJD, o Inter recorreu porque junto comigo foram julgados o Renato Gaúcho, que foi expulso na hora do André bater o último pênalti. O D'Alessandro, que é expulso no banco. Auditor gremista. O D'Alessandro e o Odair Hellmann foram expulsos na hora da marcação do pênalti do Marcelo,
Gustavo Parede, né, Cristiano? Guilherme Parede em cima do Cortez, foram expulsos, então o julgamento era uns 4 ao mesmo tempo, né? Só eu me fiz presente, por óbvio. O julgamento, o Inter recorreu ao STJD no Rio de Janeiro, o julgamento foi anulado. O julgamento foi remarcado... Foi anulado porque a causa do recurso deles era uma causa... de algum dos auditores, né? Exatamente. Então anula todo o julgamento, não é com relação a um ponto só. Né? Fui julgado novamente, peguei a mesma pena, 15 dias, não precisava cumprir porque já havia cumprido e lembro que no final, não vou lembrar agora aqui nem procurar o nome do promotor Renan, não recordo o nome sobrenome dele, perdão, durante a sua sustentação oral disse que eu havia me contradito durante o meu depoimento, né, como réu, e eu aceitei. Né, ali a gente só está para responder e encerrou a sessão. Eu fui lá agradecer a postura de todos eles, foram todos educados comigo e eu só disse para ele e repito aqui, né, se o primeiro julgamento foi anulado, não há como haver contradição em apenas um julgamento. Mas enfim, isso passou. Para fechar esse assunto, e da minha parte só quero ouvir mais vocês e vou encerrar, o fato é que ali é o início do meu fim no clube. No dia seguinte a esse episódio, o Francisco Noveleto entrou em contato com a diretoria do Grêmio e pediu a minha cabeça, né? E essa cabeça seria entregue através do CEO do clube, Carlos Amodeu, e foi comunicar o Renato no treino na reapresentação e voltou com a bandeja vazia para casa. Mas 6 meses depois, não por coincidência, após a saída de 2, 3 pessoas do futebol, Alberto Guerra, Duda Crefo e Deco Nascimento, sem que o Renato soubesse, eu entrei na leva de demissão de 7 profissionais que deixaram o clube em janeiro de 2020. Cristiano, só para encerrar, aqui também é uma extensão do livro, né? Então, também tem bastidores dos bastidores, né? Apenas 2 histórias eu fui orientado a não contar no livro, ou retirar do livro que eu escrevi. Uma delas se diz respeito e tem a ver com esse assunto. Fica bem à vontade se quiser falar, se não quiser, porque o assunto é público, né? É só jogar no YouTube. Vamos lá. Eu tenho um processo contra o Francisco Noveleto, porque eu fiz uma matéria premiada no Prêmio Ari de Jornalismo, que é o órgão mais importante da Associação Rio Grandense de Imprensa, que é uma denúncia de funcionários ilegais, dos fiscais da federação, aqueles que ficam à beira do gramado. Com o depoimento, entre eles, do Flávio Souza, tinha uma empresa lá que era a Peflart, que era terceirizada, que tinha um dos sócios da Peflart era o Artulino Noveleto, sobrinho do Chico Noveleto, Francisco Noveleto, o Flávio Souza e o Pedro Perfeito, o Pedrão. E eu fiz a matéria com denúncias do Ministério Público do Trabalho, que estava investigando, com gravações, com áudios e textos, com entrevistas, e inclusive uma entrevista também com um desses sócios, que era o Flávio Souza, que denunciou também manipulação de borderô no Campeonato Gaúcho, uma série de irregularidades. Essa matéria eu levei ao ar na Rádio Guaíba, e meio que no peitaço, porque eu estava ciente do que ia acontecer na repercussão, e aconteceu, e fui orientado a não tocar mais no assunto. E chegou a mim que o então presidente da Federação, Francisco Noveleto, pediu a minha demissão na Rádio Guaíba. E a minha demissão parece que estava no forno já. E quem teria evitado, na época, era o gerente Nando Gross, que peitou, disse, não vamos demitir. Mas a matéria também não vamos demitir, mas não fala mais sobre o assunto. E fui orientado depois, olha, tu só vai falar agora para entrevistar o advogado da federação, que é o Roberto Sigma, que foi então vice-presidente do Inter e era advogado no caso da federação. Tá bom, claro que sim, ué. Eu entrevistei, dei os argumentos dele e tal. Bom, teve um outro desdobramento, e aí se voltou ao ar para falar, e também foi feita uma matéria no jornal Correio do Povo, assinada por Fabrício Falkowski e Cristiano Silva, que o título é Polícia Federal investiga Francisco Noveleto. Essa matéria foi feita como manda o bom jornalismo, com fatos, tudo. Foi para a rotativa, girou uma página. O que sobrou da matéria foi essa foto. Olha bem, porque o que sobrou? Porque essa matéria foi orientada pela chefia, sai da rotativa, não vai rodar, essa matéria não vai sair. Se conseguiu, aqui ó, para a galera que ver, eu tenho ela guardada, né? Mas, enfim, se conseguiu foi uma foto.
dá para uma foto meio que roubada, assim, sabe? Uma foto... Entre outras coisas, tem uma aqui entrevista. Ministério Público do Trabalho. Do que o senhor tem medo, seu Flávio? Flávio Souza, que era um dos sócios da Peflart. Eu tenho família, né? Eu tenho medo, eu tenho filhos, netos, e tenho medo de uma retaliação. Aí o Ministério Público do Trabalho pergunta, o senhor teme pela sua segurança? Resposta do Flávio. Muito. Não só por mim, mas pela família. Enfim, Cristiano, essa matéria não circulou, mas o que eu quero te dizer? Jornalismo é assim, não é a primeira vez, não foi a segunda, não vai ser a última. E tem uma história que diz, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. A gente também dá... Às vezes a gente tem que dar uns peitaços para dar luz àquilo que as pessoas não querem. É verdade. Mas eu sei, eu fui testemunha da tua história. Eu lembro. Fui testemunha da tua história e lamento muito que a tua cabeça tenha entrado numa bandeja. E eu quero dizer para o torcedor gremista que, para mim, o início da queda para a segunda divisão começa no momento em que inicia uma temporada, é demitido o preparador físico, o preparador de goleiros, a nutricionista, o fisioterapeuta, o assessor de imprensa, é feita uma limpa. Mais 2 fisiologistas. Mais 2 fisiologistas. E ali, não é o Cristiano que está falando, vocês pesquisem o que disse o Kahneman, que é uma das principais referências de liderança do vestiário. É um dos últimos capítulos do livro. Eu prometi encerrar em seguida. O Chico, quero agradecer, mas a última pergunta vai para ti, Chico. Por tudo que a gente conversou aqui, né? A conclusão, tu pode chegar que o peso do Grenal é diferente aqui na aldeia Grenal, o Rio Grande do Sul, do que é no centro do país? Tu que viveu muito tempo aqui e está há bastante tempo aí? Sim, eu aprendi a valorizar muito os clássicos paulistas, desde que eu trabalho aqui cobrindo, acompanhando, assistindo, opinando, enfim. Especialmente Corinthians e Palmeiras, tem uma grandiosidade, assim, em termos de rivalidade também, de discursos, de tudo que a gente acompanha do Grenal aqui. Mas, assim, hoje, inclusive, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está vivenciando um pico dessa rivalidade Grenal que eu espero que seja um ponto máximo e que a gente comece a repensar algumas coisas. Porque, inclusive, tudo isso que a gente sempre valorizou, hoje é motivo de vergonha. O que a gente vê estampado aqui nas manchetes e repercute aqui nacionalmente, de paulistanos conversando comigo, cara, o que está acontecendo com o Grenal? Eu nem tenho vontade, né, de assistir o Grenal, sempre admirei o Grenal, mas hoje é só pancadaria, é só algo que extrapola o jogo, algo que a gente sempre se orgulhou, né? Porque tinha um limite, e esse limite está sendo ultrapassado. E o que relata, para voltar no nosso tema aqui, dentro dessa série conquistada pelo Grêmio, de mandar em casa, de hegemonia, de conquistar os gaúchos, de todo esse contexto criado nos bastidores, do arreio das disputas com o presidente de federação, com a arbitragem e tudo mais, são só ingredientes daquilo que a gente já sabia e que hoje acho que ganhou uma proporção até exagerada. Mas para responder a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, o Grenal ele tem outro tamanho, outra proporção. Obrigado, Chico. Cristiano, obrigado. Bom, um prazer. Muito obrigado, JP. Prazer receber vocês aqui. Estava com vontade de gravar esse episódio, confesso para vocês, pelo assunto e pelos convidados que... Foi o único episódio que eu não precisei fazer nenhum remanejamento de data, de agenda. Todos os que eu queria consegui ajeitar para o mesmo dia. Muito obrigado, o Chico tem agenda cheia aí. Cristiano Guerra. Valeu, Jornalismo e Vestiário pode ser adquirido nas principais marketplaces, na versão eletrônica e no site umlivro.com.br. Ele é entregue em qualquer lugar do planeta, é o que dizem. Obrigado a Cubo Filmes e a Caporal Conteúdo. Um abraço e até a próxima.